Nós estamos hoje, dia 17 de novembro, dando continuidade aos trabalhos. Hoje eu tenho o prazer de receber a professora Adelina Benedita, é educadora e integrante da articulação da Frente de Mulheres Negras do DF em Torno. Ela trabalhou por muito tempo como professora da Secretaria de Educação, é prata da casa, é professora assim como nós, tenho muito orgulho de dizer isso. Eu tenho muito orgulho de saber que na secretaria que eu trabalho existem pessoas assim. Então, ela trabalhou por muitos anos diretamente como educadora na área de direitos humanos, trabalhou no EJA, na educação de jovens e adultos, trabalhou na escola do campo. Então, é uma pessoa com muita experiência, que tem muito a nos ensinar. Peço a vocês que permaneçam na live depois que nós terminarmos, porque nós teremos uma outra palestra, tá? Com a advogada, a doutora Natália Oliveira Santos, com o tema Precisamos Romper os Silêncios, trabalhando o livro da Djamila Ribeiro. Ao mesmo tempo que vocês vão conhecer um pouco mais sobre o tema, vão aprender bastante aí, coisas importantes para a nossa vida, para a nossa sociedade, são temas cada vez mais importantes que nós temos de lidar. Aliás, esses temas sempre foram importantes, né? Mas são temas que aparecem cada vez mais nas nossas discussões, e além disso, vocês vão estar se preparando um pouquinho aí para o PAS, vão estar se preparando um pouquinho para entrar na UNB, tá certo? Então, passo a palavra para a professora Adelina. Professora Adelina, muito bem-vinda, agradeço de verdade, em nome de toda a escola, toda a paciência da senhora. Peço desculpa pelos detalhes que acontecem, mas infelizmente é uma coisa comum. E muito obrigado mesmo pela sua presença, tá ok? Qualquer coisa, estamos aqui, a senhora pode me chamar a qualquer momento que eu estou acompanhando a senhora. Tranquilo. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também atender o convite dessa escola e saber que aquele trabalho tão iniciado está dando continuidade. Como é bom dizer isso, né? Atualmente eu sou uma professora aposentada e escolhi o meu espaço e a cidade de Pirenópolis para o meu descanso. Aqui em Pirenópolis eu faço parte do Ominira, que é um coletivo de mulheres negras, e esse coletivo ele luta pela ascensão da mulher negra nas questões políticas e na conquista de espaço. Também do Bloco Aláfia, que é um bloco carnavalesco que trabalha durante o ano todinho pela questão também das diferenças sociais e tem a sua culminância no carnaval, descendo as ruas de Pirenópolis, vestida na pele preta. E fortemente eu faço parte da articulação da Frente de Mulheres Negras do DF em Torno, e essa frente hoje está com uma atuação muito forte, que é na Força Tarefa Covid-19. A Frente de Mulheres Negras, ela é uma frente que ela se respeita e tem toda a sua reverência na nossa ancestralidade. Nos consideramos e nos vivemos em situação de irmandade, em que uma sobe e puxa a outra dentro das suas necessidades e dentro do seu desenvolvimento. Em 2015, no dia 18 de novembro, aconteceu a Marcha das Mulheres Negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver. Mulheres negras, mulheres de fibra, mulheres negras brasileiras, marchando nas avenidas de Brasília, no Distrito Federal, por uma justiça, por direitos e pelo bem viver. Mais de 50 mil mulheres. Foi uma linda marcha com a união de vários movimentos de mulheres negras unidas por uma política decente, justa e igualitária. Nós vivenciamos a face mais perversa do racismo e do sexismo por sermos mulheres negras. Onde tem o corpo de uma mulher negra, dependendo do ambiente, o racismo ele é totalmente declarado. Isso torna-se do preconceito um conceito já formado e entranhado na sociedade brasileira. Mulheres negras, por serem negras, sempre estão no final de tudo, sofrendo as mazelas impregnadas na mente dos racistas.
Vivemos a face mais perversa do racismo e do sexismo por sermos mulheres negras. O número de mulheres negras brasileiras é muito grande. Nós somos 49 milhões e representamos 25% da população brasileira. E muitas mulheres negras hoje são chefes de família. Trabalhamos muito pela nação brasileira, mas temos que ter o retorno do benefício desse trabalho. À frente de mulheres negras, na Força Tarefa Covid, nós recebemos o plano de ação, que foi um plano feito por nós, mulheres, para esse enfrentamento, para socorrermos mulheres negras chefes de família. Atualmente, nós estamos ali na comunidade da invasão do Lúcio Costa e numa parceria muito forte também com mulheres negras da invasão Morro do Sabão, em Samambaia. Vou estar passando agora algumas imagens para vocês e apresentando como é o desenvolvimento dessa força-tarefa, tá? É, por gentileza, a nossa primeira imagem. Essa, essas mulheres que aí estão, que vocês estão vendo, é a representação da Frente de Mulheres Negras do DF em torno. Mulheres que vêm de vários locais aí dentro do Distrito Federal. A segunda, por favor. Aí está a base forte da nossa representatividade. A nossa querida Lídia Garcia, que tem mais de 80 anos, e a Neide Rafael, também com mais de 70 anos. Ambas foram professoras da Secretaria de Estado da Educação. E ambas lutaram também por essa questão do racismo. Por favor, a próxima. Próxima imagem. Só um momentinho, professora, que o Arthur está compartilhando. Certo. Enquanto ele. Nós somos. A Frente de Mulheres Negras, ela é dividida em eixos, tá? Eixos, 5 eixos, que é a composição ali da frente para facilitar o nosso trabalho voluntário dentro das comunidades. Nós temos o eixo da comunicação, o eixo da educação, o eixo feminismo negro, eixo dos direitos e também o eixo do empreendedorismo. Estamos sempre buscando solução para as maiores dificuldades ali de enfrentamento das mulheres negras. Nesse enfrentamento Covid, aí está a equipe, que é a distribuição de cestas básicas. Essa equipe é a equipe que leva cestas básicas ali para a invasão Lúcio Costa no Guará. Fazemos a coleta das cestas básicas com os nossos parceiros e também das nossas contribuições. Por gentileza, a próxima. Essa distribuição de cestas básicas, ela acontece quinzenalmente ali naquele espaço da invasão Lúcio Costa, para essas mães que são chefes de família. E geralmente a gente dá preferência para as mulheres negras, chefes de família, com muitos filhos e que têm muita dificuldade, principalmente nesse processo pandêmico. Próximo. Aí está a distribuição de cesta, respeitando aí as ordens da Secretaria de Saúde, as ordens aí de distanciamento
E aí é uma outra também, que é professora da Secretaria de Educação, essa que está de laranja, nossa querida Rosimar, explicando para as mães todo o cuidado, todo o procedimento, como tem que se fazer nessa Covid, do recomendado. Por favor, a próxima. Aí nós temos a nossa colega do empreendedorismo. Eu sou Adelina e componho 3 eixos. Eu sou do eixo empreendedorismo, o eixo educação e também do eixo comunicação. Aí nós estamos na confecção de máscaras para distribuir naqueles espaços ali, principalmente no espaço Lúcio Costa, que é um espaço muito carente naquela comunidade de invasão que precisa muito do nosso apoio e da nossa assistência em termos materiais e sociais. Por favor, a próxima. Esse material aí, como a maioria das crianças dos anos iniciais, elas não têm acesso à assistência remota, como a designada pelo governo, e também da Secretaria de Educação, elas ficam sem acesso e os pais não têm condições de buscar o material impresso nas escolas. Nós reunimos no eixo educação e confeccionamos um caderno pedagógico para essas crianças. Esse kit ele é composto tem o caderno pedagógico, gibis e algumas literaturas. Várias literaturas que nós recebemos de doações de alguns autores do Distrito Federal, Cristiane Sobral, o Marcos Reis, todos da Secretaria de Educação. Cristiane é da Secretaria, escritora, Marcos Reis também da Secretaria, escritor. Nós temos Gibi, que é a revistinha da Mônica, né, do Maurício de Souza, e temos também o Gibi Civizinho, que foi uma doação que nós recebemos de pessoas de Minas Gerais, da cidade de Paracatu. E são 2 kits diferenciais. Tem o kit da educação infantil e o kit também para as crianças dos anos iniciais até o 6º ano. Por favor, a próxima. Aí é uma atividade que foi feita no Dia da Criança e foi justamente o dia que elas receberam, cada uma teve oportunidade em receber esse kit. Nós confeccionamos 50 kits para essas crianças dessa comunidade. Por favor. Essa é uma frentina, a Joana. Joana, além de ser empreendedora na confecção dos seus turbantes, ela trabalha muito com material reciclável, confeccionando os tambores, confeccionando também pequenos instrumentos musicais, porque ela faz parte das Flores de São Benedito, que é um grupo de mulheres que dançam, grupo de tambor, tambor de crioula, aí do Guará. A Joana está aí com a sua doação, que são os adereços para as mulheres da comunidade de Samambaia. Próxima. Essa aí é uma figura que me tocou muito, uma das mulheres ali assistidas do Invasão Lúcio Costa, recebendo a sua cesta básica. E na cesta básica também temos a complementação da cesta verde, que foi uma parceria feita com mulheres também, da MB Candangas, e essa cesta verde foi feita com as ribeirinhas do Distrito Federal. Pois não? A próxima. Temos os nossos cards. Esse aí é o Joel, é um diretor de escola, aí no plano piloto. Foi uma live que ele fez com a gente no dia 10/11/2020 e foi muito interessante e muito bom. O Joel é professor da Secretaria de Educação, é o diretor de uma escola-classe lá no Paranoá e caminhamos juntos com o Joel diante de toda essa orientação do que e atualizando aí as demandas atuais, o que tem acontecido atualmente nas escolas. Próximo, por favor. Aí é uma reunião de mulheres que aconteceu lá no Morro do Sabão, na invasão de Samambaia.
Essa casa de madeira que vocês estão vendo aí atrás foi uma casa de madeira construída por nós, porque tinha uma mulher negra na Samambaia que ela sofreu violência doméstica pelo marido e ficou morando nas ruas, nas paradas de ônibus com seus filhos. Nos reunimos, juntamos e fizemos a parceria com as mulheres de Samambaia para a construção dessa casa de madeira para essa mulher. Foi um processo muito interessante. Por favor, a próxima. Aí eu tenho a minha marca, que é Rainhas Coroadas também, que trabalha com os adereços. Atualmente, aqui em Pirenópolis, eu tenho a minha banca de turbante, ali na Praça do Coreto, que funciona aos finais de semana, e faço doações também de muitos adereços para estar trabalhando a estima dessas mulheres. Aí foi um momento de coroação na invasão do Morro do Sabão, lá em Samambaia, em que uma das nossas companheiras está ali coroando essa moça e levamos batons, levamos adereços e aquele bate-papo muito caloroso com essas mulheres. Por favor. Aí é o grupo de mulheres negras numa intervenção lá no Morro do Sabão, na Samambaia, tá? Vocês não estão vendo a minha figura aí, é porque eu tenho restrição para estar nesses espaços em tempos de pandemia. Então, a minha colaboração é com a confecção de máscaras, que é do eixo empreendedorismo, e confecção de material também, na parte do eixo educação, e participação do eixo comunicação. Pois não? Bom, finalizando as figuras, eu quero dizer a vocês que tivemos muitas lives, muitos cards e algo interessante que nos faz continuar na luta. A luta continua por uma sociedade mais justa, mais democrática e mais solidária. O coletivo sempre nos fortalece. Eu costumo dizer que catitum fora do bando, ele é comido por onça. Então, se você participa de algum coletivo, precisa participar. Se você não participa de algum coletivo, é necessário participar, nem que seja um pequeno grupo para você se fortalecer, tá? Nos fortalecemos sempre nos coletivos. E esse coletivo tem que ser sempre em prol de uma causa justa. Aquele coletivo que diz, diferente sim, porém os nossos direitos são iguais, tá? Se você é preto, preta, parda, pardo, branco, branca, amarela ou amarelo, uns carregam privilégios, outros carregam a culpa, outros cicatrizes. É o momento de juntar-se a nós contra essa luta, contra essa questão toda, que é toda essa questão de racismo. O racismo, ele não pode continuar sendo uma rocha que atrapalha a nossa construção, onde é preciso sempre desconstruir para construir algo novo. Meus queridos e minhas queridas, eu quero assim estar finalizando com vocês. Eu acredito que vai ter muitas perguntas, tá? E dizer que as nossas decisões geralmente é o nosso a definição para a nossa vida. Principalmente você que é jovem, né, que está aí iniciando a sua vida. De repente, o que você decide hoje é aquilo que vai te marcar para todo sempre. Então, é preciso ter decisões com muita certeza e saber aquilo que você quer. E se você, o corpo fala, o olhar fala. Eu, como negra, pele preta, crespa, é muito fácil perceber aquilo que está acontecendo ao meu redor. Porque de tanto trabalhar com essas questões, a 10.639, que é uma questão que é muito trabalhada em sala de aula, que é da questão racial negra, a 11.645, muito trabalhado em sala de aula também, que é a questão racial indígena, a 11.340, que é a questão da Maria da Penha. Se nós sabemos aplicar com veemência, aplicar com a certeza daquilo que você quer diante dessas leis, fica muito tranquilo. Mas, se não respeitando as leis, fica complicado uma convivência e estar sempre ali de corpo presente.
É o que tem acontecido hoje. É necessário, às vezes, pé na garganta. É necessário, às vezes, uma criança entrar no elevador, tocar no botão errado, por permissão de alguém que não tem todo esse cuidado. É necessário enxergar uma pele preta e dizer que pele preta é documento de questões negativas. Isso é muito fácil, mas se você tem percepção em seguir a lei, ter um olhar de positividade, ter um olhar que você, um olhar de leitura, porque nós nos suscitamos, nos ressuscitamos dentro das nossas questões através da leitura, você tem uma visibilidade, você tem algo crescente dentro de você, que é a positividade e o permanecer em um grupo por igualdade, lutando pela sua liberdade de igualdade. Então, nós convidamos todas as cores, de todas as peles, convidamos todos aí na textura dos seus cabelos. Nós não somos, somos diferentes, mas os nossos direitos, precisa permanecer e ser igual. Então, essa luta social, ela é necessária, a junção de todos nós, para que possamos chegar num patamar tranquilo, numa convivência tranquila. É basicamente esse o meu recado, né? E a sociedade brasileira precisa hoje muito desse olhar, tá bom? Estou aqui aberta a perguntas, continuar aqui com vocês, tá? E alguns questionamentos. Professora, primeiramente, muito obrigado por dividir a sua experiência com a senhora. Uma das primeiras perguntas que nós temos aqui é sobre a receptividade, sobre a recepção do grupo nessas comunidades. Como funciona? Vocês costumam estar presentes frequentemente nessas comunidades, costumam ser bem recebidas, têm um espaço físico ou se reúnem na casa de integrantes? Como funciona? Sim, aquela professora que estava com a veste laranja, a professora Rosimar, ela é essa que está de azul, com a sacola na mão, professora Rosimar, ela é professora no Guará e tem muitos alunos dessa comunidade. Foi através dessa professora que nós conseguimos fazer o diagnóstico da situação de necessidade desse local. E começamos fazendo visitas e conseguimos detectar ali dentro uma pessoa líder, que é nesse espaço da casa dessa pessoa, nossa querida Ana Paula, que nós fazemos, nos reunimos ali e tivemos oportunidade em fazer atividade com as crianças e fazer ali também a entrega das cestas básicas. Isso nos facilitou muito, porque não é fácil fazer essa conquista. E também tem que respeitar o dia a dia dessas pessoas. Aparecem muitos projetos para dar continuidade, mas será que não é a invasão do espaço, já que eles têm ali digamos assim, uma certa organização, um certo respeito entre si? Primeiramente, é necessário fazer essa sondagem. E nós conseguimos isso através da professora Rosimar, que ela já conhecendo ali um pouco a comunidade e tendo muitos alunos ali naquele local, facilitou muito a nossa entrada. Tentamos, primeiramente, outros locais, mas não surtiu êxito, tá? Aí, o nosso êxito foi com a Rosimar. Nós damos assistência a 15 famílias quinzenalmente. De 15 em 15 dias tem assistência ali alimentar e aquele bate-papo, e levamos algumas pessoas da área da saúde para fazer a palestra rápida com relação à questão da preservação da saúde das mulheres ali e das crianças do local. Não sei se eu respondi aí a necessidade. Respondeu sim, professora. Muito obrigado. Uma pergunta aqui são sobre os eixos de ação do grupo, porque a senhora falou que atua em uma das frentes, né, mas seriam 5 frentes de atuação da Força Tarefa. Gostaria de falar sobre cada uma dessas
desses 5 eixos. Certo. O eixo empreendedorismo primeiro. O eixo empreendedorismo, antes da Covid-19, nós estávamos ali sempre fazendo as feijoadas, acontecia no espaço de um bar lá na Asa Norte, em que o eixo empreendedorismo, com o seu material, com a confecção de turbantes, de trajes, né? Nós temos o Basafro, nós temos o Salão Nizinga, que é da professora da querida Graça, no Conjunto Nacional, o Basafro, que é da Lídia Garcia, ali no plano piloto, Rainhas Coroadas, que é a minha marca, que é a confecção dos turbantes, o Tambor de Crioula, que é da Joana também, a Nê Maria, professora da secretaria também, que Rabiscos Feministas. Nós temos a Teresa de Benguela também, que é outra marca, e acho que ainda temos mais uma, tá? Nesse sentido, nós confeccionamos, até então, antes da Covid, a nossa atuação era apresentar os nossos produtos nas feijoadas para vendas. Tá? Vindo a Covid-19, o eixo empreendedorismo se empenhou na confecção de máscaras. Nós já distribuímos mais de 3.000 máscaras, a maioria delas confeccionadas por nós. E o eixo empreendedorismo hoje, nós estamos aí na batalha para a apresentação das nossas marcas, para na questão tecnológica, né? Apresentar o nosso produto nessa parte tecnológica. E estamos aí buscando pessoas nesse entendimento, porque nenhuma de nós não temos a formação nessa área para apresentar o nosso produto para chegar até a casa das pessoas. E hoje o único acesso é esse, é através da tecnologia, tá? E é essa a nossa atuação. Fora isso, trabalhamos com as oficinas, né, com palestras, tudo nessa indicação, tá? É esse o eixo empreendedorismo. O eixo comunicação, ele trabalha com os cards, com os comunicados, apresentamos uma carta das mulheres negras de todo o Brasil, ali junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso foi uma força, né, e uma contribuição e colaboração do eixo comunicação, que elas atuaram muito bem para que essa carta pudesse chegar até o Supremo, junto com outras forças aqui do nosso país. Essa atuação não foi só das mulheres, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, com a representatividade do eixo comunicação, mas foram muitas mulheres dos movimentos aí do país que se juntou aqui no Distrito Federal para a entrega dessa carta. Então, com o eixo comunicação, tem as cartas, nós temos os cards, as lives e muitas outras situações dessa área. Saiu uma nota também, que é aí do Correio Brasiliense, que foi no sábado, dia 14, foi a atuação do eixo comunicação. O eixo educação, ele funciona, toda essa questão aí de confecção desse material que vocês viram aí, que nós tivemos a oportunidade de entregar para essas crianças que desde o início da pandemia estavam sem acesso a alguma questão didática pedagógica nos seus lares. E os pais com muita dificuldade em chegar até a escola para pegar esse material. E entrega de gibis, tá? Entregas de literatura. O eixo direito é quando tem toda essa questão ligada à questão da justiça, é a atuação do eixo direito com relação às nossas mulheres. Já tivemos assistência a mulheres que apanhou de facão, infelizmente uma violência doméstica, tá? Lá no Morro do Sabão, e vem a atuação do eixo dos direitos, tá? E o eixo feminismo negro. O feminismo negro é toda essa nossa atuação na questão feminista, é uma atuação que ela assim, aguça muito esse feminismo negro. Assistência a mulheres negras, caminhada com as mulheres negras em toda a sua situação. Junto com isso, vem toda a reunião dessas mulheres em prol
da Frente de Mulheres Negras. Nos dividimos em eixos porque facilita a compreensão. A tendência de cada uma, a minha mesmo, é a questão da educação, porque eu sou professora, a do empreendedorismo, pela minha confecção e pela minha marca, e pela representatividade forte das rainhas coroadas, e da comunicação, por eu ter assim, uma facilidade em ter acesso a todas as mulheres negras pelo carisma. Eu acredito que a minha escolha para estar no eixo de comunicação foi pelo carisma, porque de comunicação, assim, lá tem jornalistas, tem muitas outras mulheres que têm toda essa facilidade em se ascender na comunicação, mas eu fui justamente pelo carisma. Acredito que foi essa a escolha por eu estar ali. E todo esse trabalho é um trabalho voluntário, tá? Tá ótimo, muito obrigado pela comunicação e carisma. Faz muito sentido a escolha da senhora para esse eixo. Obrigada. Nós temos aqui uma outra pergunta de uma aluna. Não está diretamente relacionado aos temas que a senhora falou agora, mas está diretamente relacionado aos temas da vivência negra, do movimento negro, que é sobre cotas raciais, né? Acredito que talvez esse tema deva voltar na próxima palestra, mas ainda assim, se a senhora puder falar um pouquinho sobre a importância das cotas raciais, como elas funcionam, puder falar um pouquinho também sobre o impacto que isso tem nas universidades, né? O impacto que esse tipo de programa público pode ter nas nossas universidades públicas. As cotas raciais é uma questão, a mídia, né? Mediaticamente você tem um entendimento, e vestir pele preta e cabelo crespo, outro entendimento, e pela lei você tem um outro entendimento mais abrangente. Pela mídia, cria-se toda essa questão assim de embate, tá? Isso não nos favorece em nada, em toda para dar andamento na situação e prosseguimento na vida profissional dos nossos queridos e das nossas queridas. Pela pele preta e pelo cabelo crespo, nós carregamos um histórico muito triste, cheio de cicatrizes dentro da nossa ancestralidade, que foi a questão da escravização, nos tolhindo dos nossos direitos e dos nossos deveres, principalmente ter acesso às universidades, e nós fomos sempre os últimos a ter acesso às escolas e direito ao estudo. Por isso, hoje, que nós somos atendidos por profissionais, principalmente na área de saúde, é muito difícil, acontece, mas é muito difícil você encontrar um profissional negro que possa te atender e que possa entender a sua necessidade. Porque a discriminação, ela existe em todos os espaços, tá? Se eu for enumerar aqui o tanto de discriminação sofrida dentro de hospitais, dentro de postos de saúde, isso é muito grande. Ao passo que, se tivesse um profissional de cor de pele, da minha cor de pele, facilitaria, porque ele iria entender muito mais e ter, assim, prazer no toque. Dificilmente, né, na minha época de consulta e de tratamento, é só olhar para você e diagnosticar o que você tem é muito fácil. Mas tocar para muitos tem muita dificuldade, porque às vezes tem pessoas que têm receio em tocar na nossa pele, tá? Por isso que eu falo da junção e do trabalho todo aí de todas as cores para romper isso. Eu discuto muito, discutia, hoje eu não discuto mais, que eu acho que é uma página virada na minha vida, a questão de cotas, quando as pessoas iniciam o bate-papo e já conhece o início da história das cotas, que é no caso Ari. Se você entrar mesmo aí nas redes sociais, você vai ver no Google principalmente o início das cotas ali na UNB, o porquê que iniciou. Tá? A primeira universidade a dar início à questão de cotas foi no Rio de Janeiro. O Distrito Federal, a UNB, ela teve essa sequência de cotas, mas ela ascendeu fortemente na questão
para os cotistas. E ali também acendeu muita gente contra as cotas, porque tinha, assim, o entendimento da mídia. Não se lia a questão da base, o porquê do início das cotas. Eu vou deixar aí para os estudantes, né, para os pais, para as mães, para toda essa comunidade escolar, a curiosidade em procurar o início das cotas na UNB, a história de Ari, tá? A história de Ari. É fantástico isso. E muito bom você conhecer pela sua leitura, porque aí você vai tirar suas conclusões. Eu vejo as cotas hoje como uma necessidade da maldade, tá? Então, trabalhamos, juntamos aí com vocês por essa luta igualitária. Agradeço muito, espero estar com vocês novamente, tá bom? E avantes na luta, sempre. Abaixo ao racismo. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Nós vamos encerrar não, nós vamos dar uma pausa aqui agora e daqui a pouco nós retornamos, tá bom? Gratidão, gratidão.